Bem, gente, vamos continuar. Depois de a gente falar um pouquinho sobre essa questão da missão nossa como igreja, dessa realidade do reino de Deus, nós vamos entender que Deus começou a colocar em prática um plano de restauração para que a terra fosse redimida. A gente está desenvolvendo essa narrativa aqui, essa temática. Após Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, Deus já começa falando sobre coisas que iriam acontecer. Ele fala sobre um descendente da mulher que viria, pisaria a cabeça da serpente, resgataria a autoridade que foi dada à serpente. Ele começa a falar um pouco de como o evangelho iria acontecer, né? Aquilo que é chamado de o proto-evangelho, ou o evangelho em protótipo, é um ensaio do que seria o evangelho. Depois o próprio Deus, no versículo 21, ele mata um animal e coloca uma roupa de pelos sobre o homem, falando e fazendo menção ao sacrifício do cordeiro que viria milhares de anos depois. Então o primeiro sacrifício na Bíblia foi feito pelo próprio Deus, Deus cobrindo a nudez do homem. Então a gente vai ver que esse plano de restauração ele foi colocado em prática logo após a queda, e isso tudo é para que a terra possa retornar à sua condição original e também a humanidade ela possa voltar para o seu lugar de governo com Cristo. Nós estaremos um dia, depois de glorificados, governando com Cristo sobre as nações da terra. E essa união de céus e terra é o que Jesus Cristo começou a fazer. Ele recebeu a habilitação para governar sobre a terra, e está nos céus, e ele é o único que consegue convergir todas as coisas entre céus e terra. Efésios fala sobre isso. Em Cristo Jesus, Deus fez convergir tanto os céus como terra. Amém? Então aquilo que era uma escada que Jacó viu, o próprio Cristo é esse acesso a Deus Pai. Ele une céus e terra. Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre os acordos que Deus fez com alguns homens e que vai nos revelar como é o reino de Deus. Se você tiver caneta, papel, se prepare para anotar alguns textos bíblicos, ok? Não vou ter tempo para mencionar todos eles, e alguns são textos extensos, para você poder ao longo desses meses, aí, os próximos meses, anotarem e poderem estudarem até o nosso próximo encontro, que eu não me lembro quando que é, mas eu acho que já tem uma data, né? Depois eu peço para o pastor Luciano falar aqui para vocês. Mas ao longo desses meses, vocês se aprofundarem mais nisso que a gente está falando e voltarem para cá com um entendimento um pouquinho mais nivelado para a gente poder ir para o próximo módulo, ok? Então, ao longo da história, o Senhor vai fazer o seu plano ser desvendado, e isso vai ser através de algumas alianças. Então, as principais alianças que Deus fez com relação à redenção da terra, a nossa temática aqui é Deus redimindo a terra e Deus redimindo a humanidade. Primeiro é uma aliança que Deus fez com Noé. Isso está em Gênesis capítulo 8, versículo 20, até Gênesis capítulo 9, versículo 17. Gênesis 8, 20 a Gênesis 9, 17. Amém? Então Deus fez através de Noé, a gente vai ler algum texto principal aqui. Deus fez através de Noé uma aliança com a terra. Nós vamos ver e aprender que o próprio apóstolo Paulo fala que a criação ela é inocente, mas ela está sob a administração do homem. Então tudo que acontece na terra é responsabilidade do homem, e tudo que acontece com o homem reflete na terra. A terra como está é consequência do pecado de quem? É responsabilidade de quem? Ela está fora de administração porque nós falhamos na nossa função. A nossa função dada por Deus é governe sobre tudo, sobre os animais, né? Ele fala sobre os répteis, sobre os peixes, ele vai falando sobre várias espécies de animais. Dominem sobre eles, subjuguem eles, dê ordem a eles. O próprio homem, ele dava o nome aos animais, ele dava um destino específico aos animais. Então, a criação, quando ela olhava para o homem, ela via a própria imagem de Deus estampada no homem. A gente falou um pouquinho sobre isso na última escola. Como o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, quando o homem dava uma ordem, adivinha o que a criação via? O próprio Deus sendo espelhado na face do homem, um filho de Deus governando sobre a criação.
Então isso foi tirado de nós após a queda. A autoridade que nós tínhamos sobre a criação foi tirada de nós. Estamos juntos até aqui? Conseguindo acompanhar o raciocínio? Ok, então é necessário que a criação novamente receba agora a administração de um novo homem, que ela seja novamente subjugada por um novo homem. A criação ela não pode tomar conta de si mesma, tanto que a gente vê como que a terra está gemendo. O próprio Paulo fala que a criação ela está gemendo, ela está sofrendo, ela está angustiada com aquilo que está acontecendo. E até mesmo nós que já somos primícias do Espírito, ou seja, nós que nascemos de novo, no nosso íntimo também a gente está gemendo, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Ok? Nascemos de novo, e o teu sentimento que uma pessoa que nasceu de novo é: está bom onde nós estamos? A terra está boa como está? Nós estamos na mesma situação da criação. A criação está aguardando a redenção, ela está aguardando a restauração, assim como nós estamos aguardando um corpo glorificado. Então, tudo o que acontece na terra é responsabilidade nossa. E tudo o que acontece conosco, automaticamente, reflete na terra. Guarde bem isso, porque Jesus, como um homem glorificado, tudo o que ele fizer, automaticamente vai impactar na terra. Nós, com um corpo redimido e reinaremos com Jesus, também influenciaremos a terra. A terra vai voltar a ser subjugada pela raça humana a partir da pessoa de Jesus e daqueles que nascerem de novo em Cristo Jesus. Então Deus ele precisou enviar o quê? Um juízo nos dias de Noé, para que houvesse uma limpeza na terra pelo que estava acontecendo. Lembram desse episódio? Clássico, muito, né? Todo mundo conhece sobre a questão do dilúvio. Se você abrir em Gênesis 8, 21, nós vamos ler um pedacinho do texto. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 8, 21. Ok. Primeiro a gente tem que entender que o que Deus criou no princípio com relação à criação, Deus disse que era bom. E Deus ele coloca o seu padrão de bondade naquilo que ele criou. Quem somos nós, para dizer se o nosso padrão de bondade não se compara ao padrão de bondade de Deus. Deus criou tudo e disse que era bom. Então, por causa da queda do homem, foi necessário Deus enviar um juízo à terra para poder limpar a terra. E a partir de então ele estabeleceu uma aliança com Noé. E a gente vai ver a partir aqui de Gênesis 8, 21. Diz assim: o Senhor Deus, ele aspirou o cheiro, um suave cheiro, e disse consigo mesmo. O que está escrito aí? Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. O que Deus entrou em aliança aqui com Noé? O que Deus falou? Não vou mais amaldiçoar a terra por causa da maldade do homem. O que eu farei com a terra não vai mais ser condicional aos erros ou aos acertos do homem. Eu vou estabelecer uma aliança através de Noé, através de você, Noé, em não destruir mais essa terra por causa da maldade que sai de vocês. Interessante que Deus sente o aroma da adoração de Noé. Ele sente o aroma da adoração de um homem justo, como ele era chamado. E então diz: eu não posso mais destruir essa terra por causa do homem. O homem subjugou essa terra à maldição, à maldade, por causa do pecado que entrou nele. Mas agora eu contigo, Noé, eu estabeleço uma aliança. Eu não vou mais destruir por causa da maldade da raça humana. E Deus continua dizendo: eu não vou mais ferir todo ser vivente como eu fiz. Vocês bem sabem o que aconteceu no dilúvio. Somente um casal de cada espécie sobreviveu, e uma família dentre quantos e quantos e quantos homens e mulheres que morreram por causa da maldade que estava. Então Deus envia um juízo sobre a terra para limpar a terra, e a partir de então
quando as águas descem, quando a arca ela para em cima do monte Ararat e as águas descem, ele fala com Noé: eu não vou mais amaldiçoar a terra, eu não vou mais destruir a terra, eu não vou mais ferir todo o ser vivente como eu fiz por causa da maldade do homem. Ou seja, Deus chamou para si a responsabilidade em manter a ordem que ele criou existindo. Estamos juntos? Não depende mais de mim ou de você manter essa terra funcionando, essa terra vivendo, sobrevivendo. Não depende mais de nós, depende da palavra que Deus disse. Deus falou: eu não destruirei mais. Está entendendo? Se Deus ainda fosse condicional aos nossos erros e acertos, quantas vezes ele teria que ter mandado um dilúvio? Quantas vezes a raça humana novamente deveria ser destruída e sendo mantida somente uma família de justos? Quantas vezes os animais seriam todos destruídos? Logo em seguida, irmãos, você vê a própria família, gerações seguintes. Deus poderia ter mandado novamente, mas por causa da palavra dele, ele sustenta a sua palavra: eu não vou mais destruir. O que mantém a esperança de que essa terra ela vai sempre existir? O próprio Deus e a própria palavra de Deus. Mas vamos continuar, está só no primeiro versículo aqui. Capítulo 9, versículo 9 ao 12. Diz assim: eis que eu estabeleço. Irmãos, quando Deus faz esse tipo de menção, preste bem atenção. Quando Deus usa eu estabeleço aliança, você bem sabe que Deus não quebra aliança. Nós, homens, quebramos alianças, e às vezes facilmente. Só porque a gente não gosta mais, a gente quebra uma aliança. Você já parou para pensar se Deus quebrasse a aliança conosco? Às vezes eu fico pensando, imagina se Jesus chegasse assim lá nos céus e falasse: quer saber? O povo só quebra aliança comigo, eu não vou voltar mais não. Deixa eles lá, deixa eles se acabarem lá, e aqui está tudo muito bom, o céu está maravilhoso. Não é condicional aos nossos acertos, é condicional à palavra que ele liberou. Quando Deus estabelece uma aliança, nós precisamos dar crédito a isso e acreditar que tudo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. E ele diz: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Com quem ele estabelece aliança? Convosco, descendência e todos os seres viventes que estão convosco. Tanto as aves, animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Desculpa, versículo 16 agora. Vamos ler juntos. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Quando Deus olha para baixo, obviamente, porque ele está mais elevado, e ele vê o arco da aliança nos céus, ele lembra da aliança que ele fez com os homens. O único objetivo de colocar um arco nos céus é porque Deus fez uma aliança. E quando nós olhamos o arco nos céus, é para você lembrar que essa terra nunca passará. E que a aliança que Deus fez conosco e com todo ser vivente e com essa terra jamais será destruída, jamais será quebrada. Então Deus vê dos céus olhando para a terra o arco, e nós olhamos da terra olhando para os céus o arco, e o que nos une é a aliança que Deus fez conosco. Estamos juntos até aqui? Alguma dúvida? Marca que já apareceu um papelzinho aqui. E a gente vai desenvolver mais esse pensamento, fica tranquilo. Então a gente precisa compreender o seguinte, meus irmãos: novo céu e nova terra não é nós sermos tirados daqui e sermos colocados em um outro planeta. Estamos juntos? Se a palavra diz que haverá um novo céu e uma nova terra, é porque não haverá somente um céu, haverá também uma terra.
Só que o que a Bíblia diz é que nós não vamos ser tirados daqui e sermos colocados em um outro planeta. Assim como uma nova criatura não significa que Deus te matou e colocou um novo corpo aí, certo? Quem é um novo homem? Quem é uma nova mulher aqui? Quem nasceu de novo? Mudou o seu corpo? É a mesma carcaça. O que Deus fez? Ele mudou o nosso interior, Ele mudou a nossa natureza, e nós estamos aguardando o que Paulo diz: o nosso corpo vai ser revestido de glória. O que é um revestimento? É sobre algo que já existe. Ou seja, a nossa natureza interna mudou, e a nossa condição de um corpo que morre, um corpo que é mortal, vai ser revestido com uma glória de imortalidade. Estamos juntos? Mesmo? Vou continuar. Então, um novo céu, nova terra e um novo corpo, por exemplo, é uma renovação, não é uma recriação. É uma restauração, é uma transformação, é uma glorificação. O que Deus vai fazer com tanto os céus como terra é mudar a configuração de como as coisas estão funcionando hoje. O próprio texto diz que Deus não vai mais destruir a terra como destruiu nos dias de Noé, certo? Eis a pergunta: Deus destruiu a terra nos dias de Noé? Quem acredita que está na mesma terra que Noé estava? Ninguém acredita, gente. Lembra que as águas baixaram, eles saíram da arca, tipo, a arca não voou para outro país, assim, outro planeta, né? Não saiu da terra, assim. É a mesma terra em que nós estamos, e o texto bíblico diz que o mundo daquela época foi destruído. Segundo Pedro capítulo 3, nós falamos sobre isso na última escola, eu trouxe esse texto. E o texto diz que o mundo daquela época, ele foi destruído pelas águas do dilúvio. A questão é, nós precisamos interpretar o que o texto está dizendo sobre o que é destruição. Foi destruído a forma como o mundo estava operando naquele tempo. O mesmo Noé, com a sua família, com os mesmos animais que estavam na terra, quando as águas baixaram, saíram da arca e continuaram vivendo na mesma terra. E o mundo era um mundo novo agora. Por quê? A maldade que havia naquela geração foi limpada. Deus tirou aquilo. E começou agora a partir da família do justo Noé. Por que a terra voltou à mesma condição de antes? E talvez pior ainda, nos últimos dias será pior. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé, mas vai ser pior por quê? Vai se tornar algo global, em toda a terra. É interessante Jesus usar esse tipo de ensino, ele fala, será como nos dias de Noé. Porque como que funcionavam os dias de Noé? Existiam alguns justos e existia uma geração corrompida. Uma geração que estava se destruindo, uma geração que estava se voltando contra Deus. Mas o texto fala que Deus destruiu o mundo daquele tempo. A questão é, Deus destruiu a forma como o mundo estava operando e começou uma nova forma de operação. Isso se chama uma restauração. Assim como nós, que nascemos de novo, não tivemos a necessidade de voltar para o ventre da nossa mãe. Que foi o questionamento do próprio Nicodemos, lembra? Porventura, Jesus, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus deve ter olhado para Nicodemos e feito assim, ó. Mestre da lei, mano. O cara era instruído assim, Nicodemos, como voltar para o ventre da mãe? Óbvio que não. É uma mudança de natureza interna. O nascer de novo é mudar a nossa natureza, é mudar o nosso destino, é mudar a nossa filiação. Nós estamos filiados a uma humanidade caída, a herança do pecado de Adão, e agora nós nascemos de novo em Cristo Jesus e participamos de uma nova humanidade, ainda vivendo no mesmo corpo. E o que vai acontecer futuramente é o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade, de glória, e nós não passaremos pela morte novamente. Porém, mesmo corpo, mesma pessoa, mas
revestido de glória. A própria doutrina bíblica diz que no momento da vinda de Jesus, o que acontece com os mortos? Por que não criar um novo corpo? Por que um morto precisa ressuscitar? Porque foi Deus que criou. E nós, os que estivermos vivos, nós vamos ser arrancados do nosso corpo e vai ser colocado dentro de um outro corpo? A Bíblia diz que nós teremos os nossos corpos revestidos por glória, porque Deus nos criou assim. Irmãos, Deus criou Adão mesmo, ele pegou o pó da terra, ele formou um homem e ele era como nós, porém, revestido de glória. Obviamente, muitas funcionalidades num corpo glorificado devem ser diferentes, né? Cá entre nós, é só você avaliar. Cristo antes da morte, Cristo depois da ressurreição. Tipo assim, Cristo atravessou uma parede, né? Tipo, Cristo voou aos céus, né? Tipo, mudou algumas coisas, né? Mas era o mesmo corpo que estava na tumba. Lembra? Maria foi lá, foi com alguns discípulos, não estava mais lá o corpo. E eles, quando Jesus apareceu para eles, será que é ele, cara? Será que não é um fantasma? O que Jesus fez? Mostrou seu corpo, mostrou suas mãos, mostrou o seu lado, e eles, cara, é ele mesmo, ele ressuscitou. Por isso que ele é considerado e falado por Paulo, ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. E a esperança de todos os mortos santos na história é porque Cristo ressuscitou dos mortos. Estamos juntos? Estamos juntos, gente? Amém. Então essa ideia de uma terra sendo destruída, uma outra criada, não condiz com a doutrina bíblica, não condiz com o ensinamento bíblico. O Senhor está mostrando tanto como foi nos dias de Noé, como serão nos dias do dilúvio de fogo que Pedro fala, por exemplo, em que a terra vai ser destruída como ela foi destruída nos dias de Noé. Ou seja, o batismo de fogo que a terra receberá futuramente não vai destruir a terra, vai destruir o funcionamento de como a terra está hoje. Pensa comigo, ainda a gente não consegue ver isso, mas estará o anticristo aqui na terra, estará com todos os seus exércitos, vai ter uma batalha enorme, gigantesca, e Deus vai enviar um fogo para consumir literalmente isso. O final do milênio ele é caracterizado dessa forma. Satanás é solto, ele vai persuadir as nações, né, como a areia do mar, vão se voltar novamente contra Cristo. Então Deus manda fogo dos céus e consome os seus inimigos. O batismo de fogo de Jesus. Quando Jesus fala que ele vai retornar para batizar com água e com fogo, esse fogo não é o fogo do Espírito, irmãos. Tem gente que fala, eu quero teu fogo, e esse fogo eu não quero mesmo. Porque o mesmo texto diz que ele vai juntar com a pá, a eira, e vai lançar no fogo. Ele está falando sobre destruição das coisas da terra. Ele vem com um batismo de arrependimento, e o fogo, o batismo de fogo, é o juízo de Deus. Talvez a gente pensava de forma diferente, né? Mas eu aprendi que esse fogo não quer desejar, não. Então esse fogo que Jesus vai trazer à terra, um fogo do juízo, é um fogo para limpar. Qual é o processo da limpeza de um ouro, por exemplo? O que o ourives faz? Para tirar a impureza, coloca-se fogo. Faz isso até mesmo com a terra, né? Quando o cara quer limpar um pedaço de terra, ele joga fogo ali para queimar, o que não é muito legal, né? A galera da biologia aí pira, minha esposa fica doida com isso. Mas eles fazem isso, eles jogam fogo, eles queimam aquele resto de plantação que tem ali, e aí a terra fica pronta para receber uma nova colheita. O fogo que Deus vai fazer nos últimos dias, que Ele vai enviar, é esse fogo que vai consumir as coisas ruins da terra. Deus vai purificar a terra e preparar a terra para que ela volte a ser como era no princípio. Porque Ele começou tocando na humanidade. Como tudo que acontece na terra é fruto do que acontece no homem, Deus muda primeiro o homem para que a terra seja impactada também pela nova postura do homem. Como o pecado entrou no mundo por um homem, também a redenção entrou no mundo por um homem. E esse homem, Jesus. Estamos juntos? Amém?
Se tiver dúvida, escreve aí. Então essa primeira aliança que Deus faz com Noé é para garantir que a terra não será destruída. Não voltarei a amaldiçoar a terra, não voltarei a destruir todo ser vivente como eu fiz antes. Ok? A criação também vai ser alterada, a gente precisa entender isso. Nos últimos dias fala que a própria criação ela vai cooperar no juízo de Deus. Lembra que as estrelas vão cair do firmamento, vão vir sobre a terra. Diz que terça parte das estrelas dos céus vão cair sobre a terra, imagina? O sol, inclusive, vai deixar de existir. Tudo na palavra. Então, a criação ela vai cooperar com os próprios juízos de Deus, mas a Bíblia não fala em nenhum momento em que a criação vai ser destruída. Pelo contrário, o texto afirma em que Deus não vai destruir todas as coisas, porque o processo que Deus está fazendo na terra é uni-la com os céus. E para que a terra seja unida com os céus, primeiro ela precisa ser santificada. Já imaginou a terra do jeito que está sendo unida com os céus? Acabou, né? Então o próprio Jesus, o próprio Deus, vem à terra para preparar a terra em santificação, para então uni-la com os céus. Ou seja, Deus é aquele que vai restaurar todas as coisas. Não é mais através de nós, humanos, nós estaremos cooperando com aquele que venceu todas as coisas, aquele que recebeu autoridade novamente sobre todas as coisas. Amém? Se você quiser aí anotar alguns juízos que a criação vai participar nos últimos dias, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, versículo 12 e 13, Apocalipse 8, versículo 12, Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Amém? Então, qual que é o resumo dessa aliança? Deus jamais vai abolir a ordem que Ele mesmo criou. Ele não voltará a amaldiçoar a terra, que o próprio Deus falou que vai restaurá-la. Não tem como Ele destruir algo que Ele disse de antemão que irá restaurar. Próxima aliança, meus irmãos, e essa aqui é bom você prestar atenção nela também. A aliança que Deus fez com Abraão. A aliança que Deus fez com Noé, ela vai revelar a intenção de Deus não destruir a terra, não destruir os seres viventes. Já a aliança que Deus faz com Abraão, ela vai revelar a intenção de Deus liberar bênçãos sobre a terra e restaurar todas as coisas. Vai focar sobre uma família, vai focar sobre nações, vai focar sobre uma descendência e vai focar sobre um povo específico também. É a aliança que Deus fez com Abraão. Então nós vamos ler o texto juntos, abra comigo, Gênesis capítulo 17. Mas se você quiser ler toda a aliança que Deus fez com Abraão, leia de Gênesis 12 a Gênesis 22. Do 12 ao 22 vai falar sobre toda a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fala, depois Deus reafirma essa aliança, Ele vai trazendo mais revelação a Abraão sobre aquilo que ele ia fazer. E a coisa mais maravilhosa é que Abraão, ele confiou tanto naquilo que Deus fez, que ele teve que deixar para trás tudo que ele tinha. Lembra a história? Saiu da sua casa, da sua parentela, para uma terra que Deus não tinha falado para onde ele iria. Ele não deu detalhes sobre a terra onde ele iria. Ele simplesmente falou: Abraão, sai. Se Abraão não tivesse saído por aquela porta, ele não receberia sua promessa. Mas Deus confiou tanto no justo Abraão, em que iria obedecer a sua voz, que Deus afirma promessas sobre Abraão, e Abraão obedece. A partir do momento em que Abraão sai, ele é totalmente conduzido por Deus até a terra prometida onde ele foi. Então Deus, tipo assim, não deu para Abraão assim, ó, pega um GPS, Abraão, e vai para esse lugar. Deus estava ensinando Abraão a depender de Deus, confiar em Deus. E essa bênção que Deus, essa aliança que Deus fez com Abraão, impactou até mesmo em nós, os gentios. As famílias dos povos que seriam abençoadas, essa raiz da palavra família significa nações. Em ti serão benditas as nações da terra, as famílias da terra. Estamos juntos? Vamos lá então. Gênesis capítulo 17, versículo do 7 ao 8.
Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Preste atenção nisso. Abraão, em ti eu vou fazer uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Depois também tem o versículo 16 e 19. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então diz que em Abraão será feita uma grande nação, mas também nesta grande nação, a partir dessa grande nação, seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, do 7 ao 8, versículo 16, versículo 19. Ok? Não é? O que é? Opa, falei o texto errado. Não é Gênesis 17? É o que então? Acrescentares de Leonardo. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Espera aí. Doze. Não, 12 não é, gente. Doze. Isso. Capítulo 12. Versículos 1, 2 e 3. É isso? É isso aí. Desculpa. Alterando aqui, tá? Gênesis capítulo 12. Versículos do 1 ao 3. Beleza. Então, Deus está falando com Abraão especificamente. Eu vou dar para você uma grande nação, e essa grande nação também vai influenciar na bênção sobre todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. O que Deus está falando aqui para Abraão, irmãos? Deus está deixando algo muito claro. Aqueles que abençoarem a nação que sair de você, receberão bênçãos. Aqueles que amaldiçoarem a nação que sair de você, receberão maldição. Que nação que Deus está falando? Qual é a nação que foi gerada em Abraão? O que se desenvolveu em Abraão, Isaque, Jacó, e Jacó se tornando Israel. Deus fez uma aliança com Abraão, que em última instância está em Israel, e deixa muito claro que quem abençoar vocês, na terra serão abençoados, quem amaldiçoar também serão amaldiçoados. E junto com essa promessa está uma aliança que Deus fez com a descendência de Abraão, ou seja, sobre o povo de Abraão, sobre uma nação específica, uma terra específica. Então é uma aliança com terra, povo e nações que te abençoarem. Estamos juntos? Deus fez uma aliança tripla com Abraão: abençoar uma terra específica chamada Canaã, um povo específico chamado povo de Israel, e nações específicas que abençoarem, ou seja, esses elementos abençoariam também as nações de toda a terra. O evangelho seria pregado aos gentios, e nós hoje fazemos parte das promessas que foram dadas a Abraão. Romanos vai falar sobre isso, Romanos capítulo 9, 10 e 11. O Senhor deixa claro: vocês são da fé em Abraão, vocês têm parte das promessas de Abraão, porque vocês tiveram a mesma fé que Abraão teve. Ou seja, vocês não precisam se tornar judeus para receber as promessas que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, aos gentios também que se converterem. Então, às vezes tem gente que pensa: agora eu tenho que me tornar judeu para participar da promessa. Não, não faça isso. Tem uma promessa específica para nós, os gentios que se converteram a Yeshua, a Jesus. Deus, ele abençoa uma terra, um povo e nações que abençoarem a Israel também serão abençoadas.
Então a aliança com Abraão, ele vai focar na identidade de uma família, e essa família seria a qual o Redentor viria futuramente. A promessa que Deus ele deu para Abraão é que um dos seus descendentes seria o meio pelo qual as nações da terra seriam abençoadas. Quem é esse descendente? Qual é o descendente que vai abençoar todas as nações da terra? E em última instância, estamos falando do próprio Jesus. Eu não sei se você sabe, irmãos, Jesus é judeu. Jesus veio de Israel. Jesus não é brasileiro. O descendente de Abraão, que abençoará todas as nações da terra, e nós estamos falando sobre o governo de paz, justiça e alegria. É o governo de Shalom, como se fala em Israel, né? Shalom é isso, paz, justiça e alegria. Só vai acontecer por meio de um só homem, Jesus, judeu. Nós servimos um judeu. E como Jesus é judeu, ele tem parte com o seu povo. Jesus vai restaurar a nação de Israel. Porque a única forma das nações do mundo serem abençoadas é se a nação de Israel estiver funcionando, sendo levantada e estabelecidos na sua terra. Estamos juntos? O que acontece nessa promessa é que Deus vai fazer com que as nações que seriam abençoadas por meio de Abraão vão se levantar em plenitude, nós os gentios, vamos causar um tamanho ciúme no povo de Israel que vai fazer com que eles sejam restabelecidos como nação e colocados na sua terra. Então as três promessas que Deus deu a Abraão se cumprirá. A nação de Israel já voltou, já retornou como uma nação, estão sendo inseridos na sua terra, e agora os gentios irão se levantar em plenitude, gerarão ciúmes em Israel, e eles vão desejar a volta de Jesus. João vai falar que naquele momento, quando Jesus aparecer, diz assim: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e então lamentarão as tribos. As tribos de Israel vão lamentar quando veem ele. Zacarias vai dizer que eles vão chorar como se tivesse amargamente matado um primogênito. Então vai haver um grande lamento em Israel, e eles vão reconhecer: nós matamos nosso próprio Messias, nós matamos o próprio descendente de Abraão. Mas como Deus ele tem firmeza na sua aliança, e ele mesmo faz cumprir todas as suas palavras, ele ressuscitou o descendente de Abraão. Porque Deus confia naquilo que ele disse e ele sustenta a sua palavra, ele não tem problema nenhum de ressuscitar. O próprio Abraão mesmo falou isso, que quando Deus pede Isaque como sacrifício, lembra dessa história? E ele estava pronto para matar Isaque, a Bíblia vai falar que ele tinha plena convicção de que Deus poderia levantar Isaque do meio dos mortos. Porque Deus tinha feito uma promessa. Ele disse: é de Isaque que eu vou levantar a tua descendência. E assim, foi Deus que disse. Então tá bom, eu mato sem problema, mas vai ter que ressuscitar. Olha o entendimento desse homem. Ele confiava tanto na palavra de Deus que ele falou assim: não tem problema, o Deus que me tirou da minha casa e me colocou num outro lugar que eu não sabia para onde ia, e disse que de Isaque viria a minha descendência, se eu matá-lo, ele ressuscita também. Então a confiança na palavra de Deus, em que Deus estava sustentando essa promessa, fez com que Abraão se tornasse o pai da fé. Fé significa confiança, porque ele confiou em Deus plenamente em todas as coisas. Ele diz que todos aqueles que têm fé em Deus são gerados como em Abraão, são filhos de Abraão. Não somente aqueles que têm a descendência de sangue, mas aqueles que têm a mesma fé em Abraão também são filhos de Abraão. Olha só o entendimento que Paulo gerou aqui. Romanos capítulo 9, 10, 11, né? Então Deus está estabelecendo aqui uma aliança com Abraão, específico sobre uma terra, uma nação, e que isso ia impactar em todas as nações na terra que abençoarem Israel. Vamos andar um pouquinho? Então qual é o resumo dessa aliança? Abraão, Isaque, Jacó, que mais tarde se torna Israel,
E aqui ele começa a estabelecer uma linhagem familiar de um rei que foi prometido a uma terra específica. A terra específica, Canaã. Esse rei viria dessa terra como se fosse uma terra natal. Canaã se tornou futuramente a terra do povo de Israel. Jesus vindo de Israel, através da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, da tribo de Judá, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então Deus ele estabelece essa aliança com Abraão. Eu vou abençoar todos aqueles que abençoarem a tua descendência. E eu vou levantar dentro de ti, dentro de você, uma descendência e um descendente que vai abençoar todas as nações da terra. E Deus então está desenvolvendo o seu plano. Lembra que nós falamos sobre propósito, plano? Propósito original. O plano de Deus agora ele começa a ser colocado em funcionamento durante a história bíblica, a narrativa bíblica. Então nós vemos o plano de Deus fazendo aliança com Noé e fazendo aliança agora com o justo Abraão. Depois nós vamos pular para a aliança que Deus fez com Moisés. Se você quiser anotar, Êxodo capítulo 19 até Êxodo capítulo 24. E nós vamos ler juntos o texto de Êxodo capítulo 19, um texto bem conhecido. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 5. Êxodo 19, 5. Depois de Deus libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito, agora Deus vai entrar em aliança com o povo de Israel através de Moisés. Ele faz uma aliança com o povo. E você sabe que isso aconteceu lá no Monte Sinai, ok? E essa aliança ela é conhecida como Velha Aliança ou Antiga Aliança, a Velha Aliança, né? E ele diz que então ele seria o Deus de Israel, e que o Israel seria o seu povo exclusivo, o seu povo particular. Vamos ler lá, Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é de quem? Minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. E a gente sabe, a gente aprendeu que Israel ele não foi capaz de alcançar esse lugar de retidão. Ele não conseguiu alcançar esse nível de retidão. Então a lei ela serviu como uma guarda de Israel até que se manifestasse Jesus. Ok? A lei ela guardou a nação de Israel. O cumprimento da lei fez com que a nação de Israel fosse separada dos demais povos gentios. Sempre no Antigo Testamento, quando fala sobre gentios, ou na maioria das vezes dele, nas vezes que é citado, vai citar os gentios de uma forma negativa, como os inimigos de Israel, ok? Como aqueles que amaldiçoavam Israel. Então aqui Deus entra em acordo com Israel e agora, a partir do cumprimento da lei, do cumprimento da aliança, ele vai guardar a nação de Israel até que se manifestasse a pessoa de Jesus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 23, é um texto que vai ilustrar bem isso que eu estou falando. Gálatas 3, 23, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que ainda havia de se revelar. Algumas versões falam que estávamos debaixo de um tutor. É como se a lei ela fosse um tutor. Não sei se você sabe o que é um tutor. É aquele que cuida de uma criança até que ela se torne maior de idade, então ela possa ser livre, né, para fazer as suas escolhas. Mas um tutor ele guarda essa criança. Então é como se Israel fosse uma criança e a lei fosse um tutor dela, guardasse até que Jesus viesse e ele pudesse dar o ensino correto sobre a lei de Deus e a graça habilitando as pessoas a viver essa lei de uma forma correta. Então eles foram guardados, por mais que Israel inúmeras vezes se voltou contra Deus.
inúmeras vezes adorou outros deuses, vocês sabem muito bem disso ao longo da narrativa bíblica. Deus nunca disse que encerraria a aliança com o povo de Israel. Bem pelo contrário, ele firmou uma aliança com o povo no Sinai, e ele disse que cumpriria essa aliança, ao ponto de fazer com que o próprio Jesus fosse aquele que cumprisse essa aliança. Jesus falou quando veio à terra a seguinte frase: eu não vim abolir a lei, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Jesus, ele cumpriu a lei. Toda a lei e os profetas estavam apontando para uma pessoa. Vamos juntos? Estamos juntos aqui? A lei e as escrituras, elas falam a respeito de um homem, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o descendente de Abraão, em que firmaria o seu povo na terra e abençoaria todas as nações, o descendente de Davi, que nós já vamos ver daqui a pouco, que estabeleceria o seu reino. Então, está sempre falando sobre um homem. Então, a lei, ela guardou Israel para que ele não fosse 100% tomado pelo paganismo, tomado pelas nações que estavam ao redor deles. Então, Deus, ele deu uma série de regras para que Israel ficasse na linha e não perdesse essa promessa que foi dada a Abraão. E entenda comigo que a promessa que foi dada a Abraão sobre uma terra específica e sobre um povo específico veio muito antes da própria lei de Moisés. Como que Abraão foi chamado um homem justo se ele não tinha nem a lei para se justificar nela? Porque ninguém se justifica pela lei, se justifica por uma pessoa. O único que pode trazer justificação para a humanidade, quem é? Jesus. Nós somos justificados pelo seu sangue. Abraão tinha relacionamento com Deus, com os olhos voltados a esse Messias futuro, o descendente que foi prometido a ele. Ok? Depois você dá uma olhadinha no livro ali, Quem Almoçou com Abraão, que você vai se aprofundar um pouquinho sobre isso. O encontro de Abraão com Jesus. O negócio é quente. Amém, gente? Então, qual que é o resumo dessa aliança? Foi firmada uma promessa através do cumprimento da lei. Cumprindo-se a lei, Israel estava ainda sendo guardada até o dia da manifestação de Jesus. Posteriormente a isso, Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 33. Abra comigo esse texto. E nós vamos falar agora sobre a nova aliança. Primeiro nós vemos a velha aliança que foi feita com Moisés, e agora uma renovação dessa aliança, uma nova aliança que Deus fez com o povo de Israel. Deixa eu ver meu horário, tenho mais 10 minutinhos, a gente vai tomar um café juntos. A gente volta depois para a última sessão, que vai ser quente. A última sessão é só para os fortes. Nova aliança que Deus faz com o povo de Israel. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei, o que está escrito? Uma nova aliança. Uma velha aliança se finaliza, inicia-se uma nova aliança. Velha aliança não está falando sobre a lei ser abolida. A gente tem essa tendência a pensar, agora eu vou excluir o Antigo Testamento e eu vou viver o Novo Testamento. Excluindo o Antigo Testamento, você não tem nem esperança de reino futuro. Porque o cumprimento das profecias, inclusive do fim e sob milênio, fala-se muito mais no Antigo Testamento do que no Novo. A menção que Jesus fala do seu milênio, do seu governo, está lá em Apocalipse 20, são 5 versículos, cara. Tem gente que fundamenta o milênio em 5 versículos. Aí você pega um livro inteiro de Isaías, uma boa parte de Ezequiel, Jeremias, Amós, Sofonias, Abacuque, Gênesis, Salmos, nem se fala, vários salmos escatológicos, e a gente não tem compreensão sobre o reino futuro, porque a gente exclui o Antigo Testamento. Tipo, só anda com aquela bíbliazinha azul, né? Lembra aquela do Novo Testamento com salmos no final? Salmos e provérbios, né? Dos Gideões, né? É boa para evangelização e tudo mais, mas não pode excluir tudo, cara. Você é doido.
Já parou para pensar que aquilo que fundamentou a vida de Jesus na terra foi o Antigo Testamento? Não tinha Novo Testamento. Anos depois foi escrito o Novo Testamento pelos discípulos, por Lucas, por Paulo. Os caras se baseavam no que, irmãos? No que Paulo estudava? Leis e os profetas. Depois da conversão de Paulo, ele ficou anos estudando na Arábia, até que ele se manifestasse para a sua primeira viagem missionária, sabia disso? Cerca de 8 anos depois do encontro com Jesus, ele começou o ministério com os gentios. Ele pegou toda a lei, todos os profetas, começou a estudar toda ela de novo, agora vendo a partir da visão de Jesus, sendo o cumprimento do Antigo Testamento. Então, se a gente passa as páginas de Paulo, não sabe quantos anos que a gente está passando, de Atos. Atos do 2 para o 3, quantos anos que se passam? A viagem missionária de uma para outra. Irmãos, a viagem missionária daquele tempo, não era de avião assim, né? Os caras entravam no barco e voltavam anos depois, cara. Iam se encontrar lá em Jerusalém quanto tempo depois? Só Paulo lá, né? Ele parava nas cidades, ficava 2 anos. Lá com Áquila e Priscila ficou 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Passavam-se anos, a gente lê Atos rapidinho, assim, oh, que legal, tal. Não tem noção de quantas décadas de igreja que estão acontecendo ali. Você está entendendo isso? Amém, gente? Então a nova aliança não está falando sobre uma antiga a lei do Senhor sendo abolida, mas a forma como ela seria vivida e exercitada pelo seu povo. A nova aliança é como que Deus ia tratar com relação a esse fator da lei e como que ele ia colocar no coração do seu povo a lei realmente sendo impressa, não de forma de ordenança e de obrigação, mas por prazer, cara. Vamos ler Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias do Senhor em que firmarei a nova aliança com casa de Israel, casa de Judá. Naquela época, não sei se vocês já estudou sobre isso, mas o reino do norte estava dividido com o reino do sul. O reino de Israel no norte, o reino do sul era o reino de Judá. Então ele deixa bem claro, a aliança que eu vou firmar é com o reino do norte e o reino do sul. Eu vou unificar Israel. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no Egito, no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra, porquanto eles anularam a minha aliança. Estamos juntos? Por que eles anularam a aliança? Porque Deus falou, se vocês ouvirem diligentemente a minha voz e cumprirem a palavra, eu farei de vocês essa nação. Como eles não ouviram diligentemente e não cumpriram, eles anularam a aliança, e agora Deus entra com uma nova aliança. Entendeu? Mas a nova aliança foi com quem? Israel, irmãos. A teologia da substituição que entrou na igreja e é extremamente destrutiva, diz que Israel perdeu o seu lugar e agora a bola da vez é a igreja. A igreja iniciou 100% com judeus, cara. Quem eram os primeiros membros da igreja? Os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Brasileiro, japonês ou coisa do tipo? Os bichos eram judeu, mano. Israelita. A igreja é um misto de judeus e gentios convertidos a Jesus. Não se desvincula uma coisa da outra. A nova aliança que Deus faz em Jeremias 31 é com a casa de Israel e com a casa de Judá. E olha só o que Deus diz. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas... O que está escrito aí, gente? Vocês estão me acompanhando na leitura? Vocês trouxeram Bíblia, gente? Vocês vieram para uma escola, escola traz Bíblia, papel e caneta. Tá bom? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão... Qual que foi a condição que Deus deu aqui? Nenhuma. Eu vou fazer. Como Deus disse a Noé, eu vou sustentar a terra. Como Deus disse a Abraão, eu vou levantar a tua descendência. Como Deus disse ao povo de Israel,
eu vou colocar a minha lei na sua mente, nos seus corações. Eu vou sustentar isso. E vocês serão o meu povo. A condição é que Deus disse que faria isso. Já muda. Quando ele falou a Noé, eu não vou mais destruir a terra por causa da intenção errada do coração do homem. Porque a condição antes de destruir é porque a humanidade estava virada num alho. Aí Deus falou assim, não, agora eu não vou mais fazer por causa do desígnio mal do coração do homem. Eu vou falar, eu vou estabelecer uma aliança e eu vou sustentar e cumprir essa aliança. Então a lei de Deus, ela não foi abolida, ela é importante porque a justiça é importante. A lei de Deus, talvez você já ouviu falar sobre isso, é o padrão moral que rege a terra. Se existe um pingo de moralidade ainda nas nações da terra, é por causa da lei de Deus. Moralidade está ligada à pessoa de Deus. Se existe um pouco de amor na vida das pessoas, é porque esse amor é sustentado pelo Deus que é amor, não é porque a pessoa é boazinha. Então a lei de Deus, ela é importante porque a justiça de Deus é importante. A lei de Deus é importante porque a retidão de Deus é importante. Então Deus, ele entra em uma nova aliança e ele diz como que essa lei ia ser cumprida. Ele ia colocar na mente do seu povo e no coração do seu povo as suas leis. Estamos juntos? Então Deus prometeu que ele faria Israel justo e reto por causa do compromisso incondicional que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Não existia condições aqui. Ele fez um compromisso e ele iria cumprir. Então o fator aqui de cumprimento agora é o próprio Deus. Então ele iria perdoar os pecados do seu povo e ele ia escrever a lei na mente e nos corações e ele ia fazer a sua habitação num lugar chamado Jerusalém, na terra de Israel, ou seja, na casa de Judá. Eu faço uma aliança com Israel e Judá. Então Deus aqui está começando a trazer um pouco mais de detalhes sobre como iria se desenvolver o seu plano e como que Jesus Cristo viria a essa terra. É interessante a gente ver porque lá no princípio, quando ele dá uma promessa a Eva de que viria o descendente que pisaria a cabeça da serpente, a pergunta é, como que isso vai acontecer? Não sei, não faço ideia. Lá para eles era tipo assim, vai ser Abel, vai ser Caim, aí beleza, vai ser Abel, aí vai lá Caim e mata o irmão. Eles não tinham noção ainda de como seria esse descendente. Aí Deus começa a entrar em aliança com alguns homens e começa a deixar mais claro como que ele ia desenvolver o seu plano de redenção na terra. Então vem Noé, vem Abraão, vem Moisés, vem Jeremias profetizando uma nova aliança. Então o resumo dessa aliança é que a lei que foi dada a Moisés, ela não foi abolida, mas a forma como ela seria cumprida, sim. Ela seria impressa em corações, não mais por ordenança, mas por amor. Deus colocaria isso no coração deles. Essa é a nova aliança que é no espírito de quem obedece ao Senhor. Ok? E por fim, que a gente vai falar depois do intervalo, que é o ápice, para mim é o ápice dessas alianças que Deus está fazendo, juntamente com a aliança de Abraão. O ápice está na aliança que Deus fez com Davi, com o rei Davi. Em Davi ficou muito mais claro como que Deus iria trazer bênçãos para as nações. Deus fez promessas a Davi, específicas sobre o próprio Davi, sobre o descendente de Davi, sobre o povo de Davi e sobre as nações de Davi. Em Davi, muitos anos depois, milhares de anos depois, Deus reacendeu no povo de Israel aquilo que foi prometido a Abraão. Irmãos, quanto tempo que Deus deixava, né? Deus esperava acontecer algumas eras, algumas gerações se passar, para ele começar a reafirmar as promessas que ele tinha feito. Se nós fôssemos pensar do intervalo de tempo de Abraão até Davi, quantos anos se passaram? Milhares de anos se passaram, mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. E agora em Davi nós vamos ver essa chama que foi prometida a Abraão, a descendência sendo levantada novamente. Amém? Estamos juntos aqui? Amém. Nós vamos fazer um intervalozinho agora.
tomar um café, porque a gente também é filho de Deus, e café é bom, né? Ia falar uma coisa aqui, mas deixa para lá. Deixa para a próxima. Depois, a gente vai fazer um intervalo um pouquinho maior agora, tá? Agora são 7h05, é isso? Nós vamos até 7h30, 7h35. Nós vamos fazer uma meia horinha de pausa. Aproveita essa meia hora, tomar um café, escreva as perguntas e coloque aqui. Pode escrever a perguntinha, dobra ela, coloca aqui. Nesse intervalo eu já vou estar selecionando as perguntas para a gente poder fazer o último período. O último período nós vamos desenvolver essa aliança que é chave para você poder compreender um pouquinho sobre o plano de Deus, que é a aliança de Davi. E posteriormente nós vamos começar a perguntas e respostas. Aproveita também ali para dar um pulo nos livros. Tem alguns livros que a gente já está acabando alguns títulos. Então dá um pulinho lá para você poder garantir um pouco de literatura, para você dar continuidade ao que a gente está fazendo aqui. Quando que é a próxima escola, você já sabe? Outubro. Depois o Luciano vai estar passando a data certinha para vocês, tá bom? Gente, meia horinha, escrevam as perguntas aqui e depois a gente vai estar chamando aqui no microfone. Até mais.